Olá, bem-vindas ao podcast Face Yoga Paula Sá. E hoje tenho aqui uma convidada muito especial, que é a Jéssica Maltês. Portanto, eu agradeço já por estares aqui connosco. Muito obrigada. E porque vai ser realmente é uma pessoa muito especial que tem muito conhecimento aqui a partilhar. E vamos falar sobre empoderamento através dos números. Jéssica, olha, conta-me um bocadinho mais sobre ti, sobre a tua história, apresenta-te um bocadinho a quem nos está aqui a ouvir. Olha, antes de mais, mas muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui e partilhar a magia dos números e um bocadinho da minha história. Então, o que é que eu te posso contar e a quem estiver a ouvir da minha história? É engraçado porque os números aparecem na minha vida desde pequenina, ali por volta dos 10, 13 anos. Mas é algo assim, que as pessoas não te levam a dizer: "Olha, vai aprender mais", ou "Isto é giro", não, dizem-te logo: "Olha, não andes a fazer isso, não leias isso". Então depois eu perdi essa ideia mesmo do tarot, porque na altura eu gostava muito, perdi essas ideias todas e continuei o meu percurso académico. Eu sou licenciada em gestão e depois fiz um mestrado em economia e administração de empresas, e é nessa Nada a ver. transição. Exatamente, mas os números sempre lá. Estão lá, mas os números estão lá, verdade, verdade. Sempre lá, mas de outra forma, não é? E ali na transição entre a licenciatura e o mestrado, surge uma doença autoimune na tiroide. Então eu aí era aquela pessoa que estava sempre focada, ou seja, só queria os resultados, só estava a pensar no meu futuro académico, profissional, e era muito assim, não havia aquela parte do autocuidado, não havia a parte da espiritualidade, isso quase que não existia na minha vida. E quando surge essa doença, e tu ouves de um médico a dizer que não há cura e que a determinado momento da tua vida vais tomar um comprimido para toda a vida e que é o teu corpo que se está a destruir a ele próprio, cai ali uma ficha, não é? Então a minha aí foi um bocado um empurrão mesmo grande. E eu não fiquei com aquela ideia de o médico tem razão, sabes? Eu peguei e disse: não, eu vou pesquisar, eu vou procurar algo, tem que haver algo que me ajude a não tomar o comprimido tão cedo, ou tem que haver a cura. Porque é que dizem que não há cura? Se eu não sinto nada, se eu não tenho sintomas, como é que eu tenho isto? Olha, fiz uma pesquisa muito rápida na internet e apareceu-me logo, a Inês Nunes Pimentel a falar da doença autoimune dela na tireoide também, e a Ruth Caldeira que também falava de uma doença que teve cura. E todas ambas tinham em comum o quê? A meditação. Então eu começo ali a mergulhar em mim, a meditar, a ter aquela rotina de manhã que eu não tinha. Eu imagino, às 9 eu já estava a estudar, a partir dali às 6 eu acordava e das 6 às 9 eu fazia uma rotina muito rígida, porque nessa altura era uma Jéssica rígida. Então era aquela rotina de acordar cedo, preparar o pequeno almoço, meditar, escrever, ler e depois começava a estudar. E isso estava a funcionar, mas a consciência começou-se a elevar muito, Paula, ao ponto de eu perceber que eu não queria trabalhar num escritório, eu não queria estar fechada. E quando eu pensava naquela ideia de que tu só tens 20 dias de férias por ano, eu ficava: "Não, eu preciso mais dias de férias, eu não quero ser aquela pessoa que vai ter as férias segundo o que outra pessoa lhe diz e estipula". Ou seja, aquele sentimento de liberdade existia muito dentro de mim, mas até ali eu não tinha bem essa consciência, estava sempre muito no foco e resultados. Quando aparece a numerologia, eu senti logo o chamado e é giro, porque a numerologia aparece e eu percebo o porquê de não querer estar fechada num escritório. O meu mapa está repleto de 5 e o 5 pede mesmo esta liberdade, esta fluidez. Então aí foi: ok, se calhar a numerologia é o caminho para eu começar algo do zero. E começo aos bocadinhos, e aquilo nem era a minha intenção ser numeróloga. Quando eu fiz o meu curso era porque eu queria uma resposta, eu procurava uma orientação, mas a partir do momento que entro em mim e conheço-me cada vez mais, estou a fazer aquela dissertação de mestrado que para mim já não fazia sentido, em que o que eu ia partilhar com a comunidade não ia servir de muito, porque era algo complexo, não era algo simples. Então, olha, atiro-me de cabeça para o digital. Eu já tinha sido blogger no passado e eu penso, bem, agora vou partilhar mais da minha jornada aqui pelo autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritual, e vamos ver o que é que isto vai dar. Mal eu sabia que no primeiro mês em fazer isso já ia estar mesmo a trabalhar. E começa assim tudo muito, muito rápido.
E fluiu muito bem, no fundo, não é? Tiveste logo pessoas, ainda por cima, no fundo, isto aqui é a numerologia, não é? A numerologia é muito, não é algo muito conhecido ou, e mesmo assim nunca tiveste problemas, correu sempre super bem o teu trabalho. No início, super bem mesmo. Porquê? Uhum, Também porque eu não escondi, sabes? Quando eu estava a tirar o meu curso, eu não escondi. Eu partilhava com a minha família, com os meus amigos, não tinha qualquer problema em dizer eu estou a fazer isto, sabes? Então, quando eu começo a falar com aquele entusiasmo todo e digo: olhem, agora não vou fazer mais um mestrado, vou terminar por aqui e eu vou me dedicar ao meu projeto. Isso foi um choque muito grande para a minha família, para os meus amigos, do género: "Como é que é possível? Ela sempre quis aquilo". E eu tinha uma boa média, tinha tudo para ser boa na minha área. Então essa mudança assustava um bocadinho os meus e então eu percebi: "Não, é isto que me vai dar liberdade". E vou começar com a meditação, com a numerologia, com aquilo que eu já tinha aprendido, que eu sentia que era boa e conseguia ajudar o outro, e comecei com a família, amigos, pessoas muito chegadas a mim, assim de uma forma muito soft, até que depois já há a recomendação deste para aquele, depois no digital eu começo também e há mais uma vez as recomendações, e dali a 2 meses, 2 ou 3, se não estou em erro, até já estava a fazer um workshop de numerologia num retiro, a convite. Então, a partir daí, nunca mais parei, nunca mais recuei. Agora, claro que há momentos em que não flui tanto, não é? Mas uhum, existe sempre ali algo que eu possa fazer para voltar a fluir. E então eu sinto que as sessões de numerologia é algo que eu amo muito, mas não é algo que me dê total liberdade. Então, hoje em dia, algo que eu gosto de fazer é o meu curso, ou seja, de transmitir as mensagens dos números, ensinar sobre os números, mas de uma forma assim mais leve, em que a pessoa depois consiga de verdade usar a numerologia como uma ferramenta de empoderamento, mas também de uma filosofia de vida, um modo de viver, sem estar preocupada sobre o que é que significa aquilo. Não, ela já se consegue conectar a ela para saber o significado e depois já sabe, segundo a numerologia, o que é que aquilo pode significar. E é dessa forma que eu mais gosto de ver a mensagem dos números, sabes? A passá-la desta forma, a mostrar à pessoa que ela tem este poder dentro dela, de ter o significado, de saber o que é que aquilo significa, porque o maior significado vai estar sempre dentro dela. E nós enquanto numerólogas, formadoras, mentoras, o que é que vamos fazer? Orientá-la na obtenção dessa resposta. E tem sido esse, hoje em dia, o meu caminho. Já vai fazer agora em julho, exatamente em julho agora, 2 anos de projeto, algo que eu nunca pensaria que fosse possível e que tem vindo a crescer cada vez mais. e ainda bem. E explica também um bocadinho, porque isto realmente a numerologia é muito, é uma ferramenta de empoderamento, é uma ferramenta também de autoconhecimento, mas explica assim, de uma forma assim, linhas simples, o que é isto, a numerologia? Para quem não conhece, para quem nos está a ouvir pela primeira vez, o que é, O portanto que é explica um isto? bocadinho, e que mundo é este, que universo é este? Explica um bocadinho então. Então a numerologia é algo que já é de anos e anos e anos, ok? Ou seja, não é algo de agora. Ela foi criada por Pitágoras. Todos nós já de certeza que ouvimos falar de Pitágoras na escola, pelo teorema, pelo matemático e filósofo. Então surge com Pitágoras e é através dos números que se explica o nosso ser e também um bocadinho o nosso destino. Como é que isto acontece? O nosso nome de nascimento, todo ele é transformado em números através da tabela pitagórica e através daí vamos obter determinados cálculos que nos vão revelar o quê? A nossa personalidade. Como nós somos vistas e sentidas pelo outro, o que a nossa alma mais anseia, pontos fortes, pontos fracos, que nós também temos, alguns defeitos, algumas limitações, mostra-nos muito também aqui os nossos medos, crenças, bloqueios e como depois contorná-los. E depois a nossa data de nascimento vai-nos revelar aqui também através de outros cálculos, e aqui é mais fácil porque a data já é números, revela-nos aqui o nosso destino, assim, há também aqui um bocadinho previsão, mas a numerologia não é futurologia, ok? Mas revela-nos também um bocadinho as fases da nossa vida e que número pode influenciar essa fase da nossa vida, e aí existem algumas dicas e algumas potencialidades daquele número que nos podem ajudar e muito
a materializar aquilo que nós mais desejamos. O bom disto tudo é que juntando o estudo do nome com o estudo da data de nascimento, nós temos assim uma ferramenta incrível de autoconhecimento, mas também de orientação. Porque primeiro tu vais ter aquilo para te conectares, não é? Para tu te conheceres, porque a numerologia que eu utilizo vai-te mostrar sempre a tua melhor versão, no teu estado mais puro, mas depois vais ter também ali uma ferramenta de orientação, porque ao longo do teu dia, se tu vires ali um 13, tu já sabes o que é que aquele 13 significa para ti. Se tu vires um 3, tu sabes o que é que significa para ti. E podes ir ao teu mapa e recordar aquela pequena mensagem. Então, para mim é muito ferramenta de autoconhecimento, em primeiro lugar, sem dúvida alguma, depois a orientação, mas no nosso dia a dia também é muito como uma filosofia de vida, porque tu podes facilmente tomar decisões mais conscientes através dos teus números. Por exemplo, na compra de um carro. Tu facilmente podes decidir algumas coisas e pedir alguns sinais ao universo e é mais fácil a compra do carro. Depois também temos as vibrações do dia, a vibração do ano pessoal e tudo isso também nos vai ajudar a compreendermos um bocadinho melhor, porque há momentos da nossa vida que nós estamos mais tristes, outras vezes que estamos muito focadas, só queremos é fazer, 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 e isso também se deve muito à energia que estamos a viver naquele momento a nível numerológico. Então, quando tu tens este conhecimento prévio, tu consegues também te organizar melhor. Por exemplo, durante o teu ano, tu já sabes que naquele mês em que vais estar mais introspectiva, que é preciso ir mais para dentro, tu, por exemplo, marcas uma semana de férias. Ou decides que nessa semana vais fazer um curso de desenvolvimento pessoal ou espiritual. Então aí tu vais usá-la muito para além de autoconhecimento e de orientação, tu vais usá-la também como uma forma de tu viveres. Olha, não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido também, não é? E acabei, portanto, tu fizeste o meu mapa também, numerológico, que eu adorei. Eu desconhecia, foi muito por curiosidade, aquelas, o que é que será que. Foi uma pessoa até que me disse: olha, experimenta, vais gostar. Eu acho que tu vais encontrar aí coisas com que te vais identificar, com as quais te vais identificar e vais gostar imenso. Eu, ok, vou lá, vou experimentar. E depois acabei por me aperceber às vezes nem é no dia, nem é no momento, se isso assim, realmente tu fizeste, mas explicaste umas coisas direitinhas, mas nem é no momento. Depois tu vais-te apercebendo ao longo da tua vida coisas que estavam relacionadas, que aconteceram, que estavam relacionadas com determinado assunto, que aconteceram no dia tal, ou que aconteceram no dia X, ou que tu vives numa casa com um número, com um determinado número, Exatamente. que foi o meu caso, que eu me apercebi, sei lá, não sei quantos meses depois é que me apercebi que vivia numa casa com um número que estava relacionado com o meu mapa. Portanto, foi muito interessante também. Isto realmente é uma forma, se estivermos atentas a algumas coisas que fazem realmente muito, muito sentido, não é? Só que nós é que às vezes não temos tempo, andamos apressadas, mas fez muito sentido também no meu caso. E como é que tu achas que de que forma é que tu utilizas tanto a numerologia, que utilizas, tanto esta análise do mapa, como é que tu fazes para empoderares, até as tuas clientes, as pessoas que recorrem a ti, como é que tu utilizas? Tanto que é possível empoderar, tanto até o autoconhecimento também é poder, portanto, também é muito por aí, não é? Exatamente. Portanto, é muito por aí, mas como é que tu fazes mais esta, porque eu já me apercebi e acompanho o teu trabalho, algo que te importe, que tu preocupas-te imenso é isto do empoderamento, é algo, é como se fosse uma missão de vida para ti, não é? Portanto, empoderar sobretudo. Portanto, como é que tu utilizas os números e portanto, o que tu fazes para empoderares outras pessoas, sobretudo mulheres, não é? Porque tu tens, Sim, quem mulheres. recorre mais a ti também são mulheres, eu acho que homens Mas devem ter depois sido também faço pouquíssimos. a homens, sim, mas Sim, é eu normalmente a sei. convite da mulher. Sim, Aí é sem dúvida algum o questionamento, sabes? É levar a pessoa a refletir, é ela buscar as suas respostas, porque normalmente quando vêm para as minhas sessões estão à espera que seja eu a falar e a passar o conteúdo dos números, e não é muito assim. Numa consulta de numerologia comigo, eu falo dos números, mas estou constantemente a perguntar à pessoa: isto faz sentido para ti? Isto já aconteceu em algum momento da tua vida? Tu sentes que és esta pessoa? Tu sentes que tens a capacidade de mudar? Porque eu não quero que a pessoa esteja naquela sessão e que saia de lá a dizer: olha, os meus números são estes, que giro, e vá embora. Não, eu quero que ela saia de lá com
algo que ela já possa alterar na sua vida, algo que a permita a ser melhor, algo que a permita a colocar mais luz neste mundo, mais amor, que a permita a colocar mais vezes a sua verdade e história na humanidade, o que for, sabes? Então é nesse sentido de empoderamento, é a pessoa vai conhecer os seus números, mas dali ela já vai criar um plano de ação, já vai fazer algo. Não vai ficar só com aquela informação só ali. E empoderamento também neste sentido de que muitas das vezes a numerologia revela-nos, lá está, eu trabalho com a numerologia a mostrar o melhor da numerologia àquela pessoa. Eu não gosto de ir ali a dizer, tu és esta pessoa, tu és isto e aquilo. Não, eu digo-te, tu és capaz disto, daquilo e daquele outro. E está provado com o teu número. Então, a pessoa a ler aquilo, muitas das vezes, ela percebe, ok, eu sinto-me insegura, mas isto é algo que está aqui dentro de mim, mas eu sou de verdade esta pessoa inteligente, eu sou de verdade esta pessoa confiante. Se o outro me sente assim, confiante, inteligente, porque é que eu me sinto sempre insegura? Então, eu costumo juntar depois o quê? O mindfulness, a meditação, o sagrado feminino e outras ferramentas que eu às vezes me recordo para dar pequenos exemplos do que a pessoa pode fazer no seu dia a dia, por exemplo, aumentar a autoconfiança, para aumentar a conexão com ela. Então não é só dar a conhecer os números, é essa a base, mas depois o empoderamento passa pelo questionamento e também por deixar algumas dicas e ferramentas que possa ajudar aquela mulher, acima de tudo, a evoluir e transformar a sua vida. E a viver cada vez mais leve, consciente e livre. Porque normalmente nas sessões acontece muito também a pessoa não se mostrar ao mundo tal como ela é de verdade. E dizerem-me muitas vezes: é impossível, Jéssica, como é que é possível que tu nunca me conheceste, nunca estiveste comigo, me conheceres assim ninguém me conhece assim. Dizem-me muitas vezes isto. Tu estás-me a ler totalmente. Ninguém me consegue compreender, porque há muito esta vertente de uma mulher que com os seus é uma coisa, com ela é outra. Há esta dualidade que é normal. E na consulta é giro, porque ela diz mesmo incrível. Então ela depois já não tem vergonha de mostrar à família, aos amigos, aquele seu outro lado. Então começa-se a aceitar também cada vez mais. Sim, porque quando nós escondemos determinadas facetas, por exemplo, nós às vezes temos essa. Mas o facto de tu detectares isso também, é através muito dos números, é verdade, mas eu acho que tu também tens uma determinada tens uma sensibilidade muito própria. Tu acabas por perceber, por conhecer a pessoa também e perceber, ok, através daquilo tudo que os números te dizem, tu dizes, esta pessoa se calhar precisa de uma meditação, como é que ela pode ser mais empoderada, o que é que ela pode implementar na vida dela através do conhecimento, tu tiveste os números. Isto também é uma parte muito tua, não é? Esta parte, esta sensibilidade também é muito tua e é muito Sim. interessante isso. E é E este importante a intuição, sabes? Não é só passar o conteúdo dos números, não, tu tens de te conectar com aquela pessoa que está a trabalhar contigo, tu tens que senti-la. E é isso que eu também me permito fazer. Eu antes de dar uma consulta, uma das coisas que faço é pedir, aos meus guias de altas vibrações e aos guias de altas vibrações daquela mulher, para que ela obtenha a informação que ela necessita naquele momento da sua vida. Então não é só chegar ali e despejar, é muito mais do que isso. Eu gosto de me conectar, sabes? Gosto de sentir de verdade. E gosto de dizer isto que é, eu permito-me ser um canal. Eu não estou ali para passar panos quentes naquela mulher. O que eu tiver que dizer e eu sentir, eu digo na consulta. Porque é algo que me chega que eu nem penso, eu só falo. é verdade. Às vezes falo de coisas que a cliente até se vira para mim: "Engraçado, Jéssica, há meses que eu estava a pensar em fazer essa formação", porque muitas das vezes eu digo: "Olha, por que não experimentas ir fazer reiki?" E a pessoa diz-me assim: "Incrível, há meses que eu estava a pensar isso, mas não sabia se isso era para mim", por exemplo. E é uma forma excelente de empoderar e tu também utilizas os mantras, mesmo na tua Ai vida. sim, Tu dizes mantras, não é? E aconselhas, aliás, tu tens até os teus próprios mantras iluminados, que eu também tenho, que eu também tenho, e é muito interessante até naqueles dias, uma pessoa depois de uma meditação, ok, não tenho, eu acho que o dizer um mantra é ótimo, eu como eu costumo dizer aqui, até nos episódios já disse, olhem para vocês ao espelho, digam eu gosto de mim,
eu amo, eu vou ter um dia excelente, o meu dia vai ser fantástico, mas às vezes, usar um mantra diferente destes é importante, porquê? Porque são coisas que nós não estávamos a pensar. Por exemplo, eu mereço viver ou eu mereço a liberdade, aquilo que tu desejavas, que é viver em liberdade, ou eu mereço. São frases super interessantes e às vezes é preciso recorrermos a estes mantras externos que nós não pensamos, não é? Recorrer a este género também de ferramentas, entre aspas, e é muito interessante também. E sempre viver de uma forma leve. E agora aproveito até para comentar algo, porque isto dos números e as suas consultas, isto é muito engraçado, porque quando eu recebi o meu mapa antes de ter a consulta contigo, eu fui analisar e depois Hoje ia em também com dia cartas exatamente, hoje em e dia é o depois contrário. faz o contrário. Hoje em dia faço a consulta e depois entrego o guia, ou completo o resumo, porque agora tem 3 modalidades. Na tua altura, eu só fazia a consulta e a pessoa recebia o mapa antes, ou seja, ela primeiro fazia aquele trabalho todo interno e depois é que tinha consulta comigo, então também era forte. Hoje em dia faço ao contrário, para a pessoa não ir com expectativas nenhumas e ser Sim. diferente. Pois, e a verdade, no meu caso, eu tenho um karma, eu assim: "O que é isto? Eu tenho um karma", quando eu vi no meu mapa, pronto, e sim, então, deve haver mais gente com karmas, não deve ser só eu, mas depois tu explicas muito bem que não é, porque nós quando vimos: "Ai, eu tenho um karma", olha, pronto, já foste, não é? Não é isso, e não é nada disso, é muito mais simples e eu acabei por dizer: "Ai, eu até gosto muito do meu karma", portanto, levas de uma forma tão leve, não é? Portanto, estas questões dos karmas, e isto, portanto, há números. Como é que isto funciona? Eu até para fugindo assim um bocadinho, mas como é que isto funciona? Há números kármicos? Até é uma dúvida muito minha. Há números kármicos? E Ah, há outra vertente da numerologia, que é a numerologia kármica. Mas o que é que eu reparei ao longo destes anos, que é, as pessoas quando sabem que têm um karma, temos pessoas como tu que vão usar o karma até para se empoderarem mais, mas vão haver outras pessoas que vão utilizar esses karmas como desculpa, para estar naquele registro da vítima de: "Ah, tudo me corre mal porque eu tenho um karma", ou uhum, na zona do meu trabalho ou nas minhas relações nada flui porque eu tenho um karma. Então, tudo que seja karmas eu não gosto muito de utilizar e digo isto sempre às minhas alunas. Não venham para o curso à espera de aprender numerologia kármica, porque eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho na forma de que vamos empoderar mesmo alguém. Então não vamos lhes dar mais desculpas para estarem no registro da vítima. Então o que é que acontece? Nos meus guias, a única palavra que pode aparecer de karma é na parte do propósito de vida, porque no propósito de vida nós podemos ter ali um aspecto kármico, mas esse aspecto é o quê? É algo que aconteceu numa vida passada nossa, ou várias vidas passadas até, que hoje vem connosco para nós não cometermos outra vez aquele erro. Ou seja, nós somos o oposto daquela vida, daquele karma, mas vimos com aquela energia para evoluir e também para ajudar o outro, porque muitas das vezes quem tem este aspecto kármico, ela ainda tem algo mais para fazer neste mundo. Tu tens um aspecto kármico no propósito de vida e eu também. E hoje estamos aqui a inspirar outras pessoas através da nossa história, então é muito sobre isto também. Agora, na parte do nome, cada número de 1 a 9, ele está na tabela kármica, ok? Como em equilíbrio, em falta ou em excesso. E nós poderíamos falar disto. Eu podia te dizer: olha, Paula, o teu número 1 está em excesso, tens de ter cuidado com. E eu não faço isso, sabes? Eu prefiro te dizer: olha, Paula, sentes que és uma mulher autoritária, sentes que em alguns momentos da tua vida em que está tudo a correr mal és mais teimosa. Eu prefiro fazer esta reflexão com a cliente e alertá-la para: olha, cuidado, que em algum momento da tua vida em que esteja a passar um período mais difícil ou que estejas a liderar uma equipa e que as coisas não estejam a fluir, tu podes tender aqui para um lado mais autoritário ou mais impulsivo. Então é desta forma que eu prefiro trabalhar, em vez de estar a dizer: ah, és uma pessoa que tem tendência para ser autoritária, orgulhosa, teimosa, devido a este karma, sabes? pois. Não, e é uma forma muito, mas muito mais agradável de trabalhar, não é? Não é? Muito mais leve, muito mais pela positiva, porque nós não podemos corrigir o negativo com o negativo. Não Exatamente. é? Estamos a dar mais energia negativa, portanto, não é nada bom. Ah,
Portanto, se uma energia negativa, eu vou colocar mais energia negativa naquilo, vou agravar, vou dizer, eu também sou assim e sou, olha, paciência. E então, se calhar, se eu for de outra forma, se eu vir que, eu tenho é que ter cuidado, então, olha, vou estar atenta para não repetir ou para não ter este tipo de comportamento, que é muito interessante. Sim, é uma Porque tu abordagem que eu gosto. repara, exatamente, e repara, se a pessoa já tem consciência daquele defeito, porque muitas das vezes nem há consciência, depois, mais à frente é que vai ter, e depois até me dizem: "Jéssica, realmente eu sou esta pessoa exigente e eu estou a ser muito perfeccionista", que é verdade, já reparei, já perguntei aos meus. Quando tu tens esta consciência, em consulta é muito mais fácil de tu, por exemplo, me perguntares: "Olha, Jéssica, o que é que eu posso fazer para alterar isto? O que é que eu posso fazer para ser um bocadinho melhor?" E facilmente eu gosto de utilizar mesmo muito as atitudes do mindfulness e ir muito por essa vertente também e do sagrado feminino, porque isso é que vai ajudar de verdade a pessoa, é para a pessoa sair dali e mudar um bocadinho a sua vida e as suas relações, porque depois a numerologia também vai nos ajudar no equilíbrio das nossas relações, seja com pessoas do nosso trabalho, seja com a nossa família, porque depois nós podemos analisar o mapa, o nosso, não é? Em primeiro lugar, mas também depois podemos analisar o do marido, dos filhos e fazer ali uma junção para se dar um equilíbrio. Então, quando pensamos na numerologia, ela usa assim tudo na nossa vida, até no nosso negócio. O nosso negócio, aquela, o nome que nós escolhemos para a nossa marca, a data que nós escolhemos, tudo isso tem uma interpretação numerológica e nós escolhemos algo intuitivamente. Nós escolhemos aquela data, aquele nome porque gostamos ou porque fez sentido. Mas a nível numerológico aquilo mostra ainda muito mais. Mostra como é que nós somos vistas, mostra a nossa missão com aquele projeto. Então, quando analisas isto tudo, é só assim incrível. Eu tenho que fazer a análise do Face Yoga Paula Sá. A começar o primeiro post, dia 11/11/2020. Então, olha, E vamos o fazer. 11 não é que tu tiveste É o consciência 11, depois da é consulta, verdade. Foi que assim já estava uma. aqui no teu mapa. Já estava no meu mapa ali o 11. Não, mas é muito, muito curioso isso tudo, porque até tu podes empoderar mulheres empreendedoras, podes dar dicas, não é? Porque tu podes avaliar não só a parte de pessoal, mas como não só o desenvolvimento pessoal, não só o autoconhecimento, mas também como é que eu sou enquanto empreendedora, enquanto profissional, enquanto isto. Isso também é possível ver através dos números, não é? Exatamente. Isso é Mas tem que ótimo. haver sempre a base que é o teu ser. Primeiro temos que começar por ti, pelo teu autoconhecimento e autoconsciência, e depois sim se passa para o negócio, para o projeto. Porque primeiro tens que estar lá tu, e o projeto és tu também, não é? Muitas das vezes quando nós somos empreendedoras, o projeto somos nós. Então primeiro tem que estar este trabalho em nós e depois sim é que podemos também trabalhar com os números na nossa marca. E eu também gosto muito disto que é, eu já sei o meu número de propósito de vida, eu já sei o que é a minha essência, então trazer esses números que já são meus para a minha marca. Então muitas das coisas que eu faço acontecer é segundo os meus números. Então o meu propósito de vida é 5. Então tem que estar lá nos pagamentos do meu curso o 5, de alguma forma tem que estar. O 3 é a minha essência, então o 3 tem que estar lá também de alguma forma. E sempre que é para eu lançar algo, sempre que é para eu fazer algo, tem que estar a ser um dia de vibração 5, porque é um número que para mim diz muito. Nós hoje estamos a gravar o podcast e é dia de vibração 5. Então, são pequenas coisas que não fui eu que te disse esta data, foste tu que me disseste, e eu depois vou calcular e eu percebo, ok, eu tenho mesmo que ir àquele podcast, eu tenho que estar mesmo lá, porque aquilo faz parte também da minha missão nesta vida. Então tu começas a compreender também todo o resto, mas sem o influenciar, não é nós chegarmos aqui e dizermos, não, eu agora só vou fazer tudo nos dias 5. Não, é um Sim. acaso, acontece e tu percebes a magia deste universo. Sem dúvida, também foi agora estava a pensar quando eu pensei aqui, quando eu lancei aqui o podcast, disse: "Opá, eu vou lançar, olha, quero lançar na próxima semana", e depois reparei: "Olha, segunda-feira, dia 13, lá está o meu karma a trabalhar, portanto vai vai trabalhar para mim muito bem, e cá está ele". Sim, isso é muito, muito, muito interessante. Agora depois fiquei com curiosidade, eu vou espreitar outra vez os meus números todos, vou começar a pôr esses números também,
por causa, portanto, vou ter isso em atenção. Então, E por se exemplo, calhar já o diz. estás a fazer inconscientemente. Se calhar eu vou pesquisar isto, como eu mal acabe isto, eu vou pesquisar isso tudo, vais ver. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Por isso estava aqui a espreitar e não encontro assim muito rápido, mas vou fazer isso de certeza absoluta. E, por exemplo, diz uma forma, para quem nos está a ouvir, uma forma que alguém quer se conhecer melhor, como é que deve ir pela data de nascimento, para fazer os cálculos, ou pelo nome, Tem que ser só tudo. algo simples. Ok, Ok. isso é bom. Devemos de analisar sempre pelo todo, ok? A parte de mais autoconhecimento mesmo, vamos obter pelo nome, porque o nome é que revela mais sobre a nossa personalidade e a nossa forma de ser. A parte da data de nascimento também, mas é mais no sentido de o que é que eu vim fazer a este mundo, é mais sobre o que nós temos que fazer acontecer. Agora, lá está, tem-se que analisar pelo todo, porquê? Porque se o que é um 7 para ti pode não ser igual para outra pessoa, porque nós temos que analisar se tens só o 7 ou se também tens no outro ponto o 3, porque repara, o 7 é uma pessoa muito introspectiva, mas o 3 é uma pessoa muito comunicativa. E nós podemos ter esta dualidade em nós, em que somos pessoas comunicativas quando estamos à vontade, na nossa zona de conforto, mas, no entanto, há momentos em que nós precisamos de estar na nossa bolha, precisamos muito de momentos para estar sozinhas, para pensar, para refletir. E o desenvolvimento pessoal e espiritual é algo que gostamos muito. Então, quando se analisa só um parâmetro, já estamos a cometer um erro. Porque repara, analisa um parâmetro e diga à pessoa é um 7 e digo: "É uma pessoa introspectiva", e a pessoa pensa: "Não, eu não sou assim tão introspectiva, eu adoro sair, eu adoro viajar". Então se ela está cheia de 3 e 5, ela é de viajar, ela é de socializar, ela não é de estar ali sempre fechada no ninho. Ela precisa assim de quê? De 5, 10 minutos todos os dias para estar no seu momento. E aí são coisas diferentes, sabes, Paula? Mas para deixarmos aqui assim um extra, pode ser giro deixar o cálculo do propósito de vida, porque é algo mais simples e que normalmente não se comete muitos erros. E é muito fácil, é escreverem a data de nascimento. Até vou dar o teu exemplo, se não te importares, está Não. bem? Então a Paula nasceu no dia 3 de julho, ou seja, tu vais Pois, o fazer anos 13 e o agora. 7, e depois quando tu disseste o 3 e o 7 são apostos, são os meus números favoritos, que eu nasci a 3 do 7 e sempre adorei estes números, eu assim. E acho que também existem vários 3 e 7 no Sim, tu tens alicerces da personalidade 7, forma de agir 7 e depois tens aqui o 3 no que a tua alma mais anseia, ferramenta das outras vidas. Por isso, vê bem, olha, excelente exemplo. com karmas, tem olha, o meu mapa é um ótimo exemplo disto tudo. Adoro. Sim. Então a Paula nasceu no dia 3 de julho. Então o que é que acontece? Ela nasceu no dia 3 de julho de 1983. Então escreveríamos esta data e uma das formas de calcular o propósito de vida era somar cada número desta data. Então no caso da Paula faríamos a soma de 3 mais 7 mais 1 mais 9 mais 8 mais 3. Isto dá 31, mas tudo na numerologia tem que ser transformado num número elementar. O número elementar é um número inteiro de 1 a 9, ou seja, o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, 31, como é que convertemos em número elementar? Fazemos aqui a soma de cada número do 31, ou seja, 3 mais 1, que dá o 4. Então, a Paula tem propósito de vida 4. Mas depois ainda há outra forma de fazer o cálculo, que é um bocadinho mais complexa, e aí podemos obter números, que é o 13, o 14, o 16 e o 19, que revelam aqui um aspecto kármico. Então a Paula tem o trabalho dela no sentido do 4, mas ainda existe aqui um aspecto kármico que a acompanha, não é? Que a vem testar, mas que também a vem ajudar a manifestar cada vez mais aquilo que é suposto ela fazer nesta vida. Agora, como é que se faz este cálculo do aspecto kármico? Nós temos o dia e o dia tem que ser transformado em elementar. No caso da Paula é dia 3, já temos o número 3. Mas no caso, por exemplo, de alguém que nasceu no dia 12, não vai usar aqui na soma o 12, vai fazer um mais 2 e é 3. Ou seja, temos de ter aqui o dia convertido em elementar, o mês convertido em elementar, o ano convertido em elementar. Por exemplo, o 7 já é elementar, de julho está resolvido. Mas, por exemplo, uma pessoa que nasceu em outubro é 10,
também não é elementar, temos que converter em 1. Quem nasceu em novembro não é 11, é 2. Quem nasceu em dezembro é 12, ou seja, passamos para 3. E no ano vamos fazer a mesma coisa. Então, no caso da Paula, tínhamos aqui no dia que é 3, passamos para 3, o mês também é 7, passamos para 7, e o ano 1983, transformando em elementar, tínhamos aqui o 3. Fazendo a soma disto tudo, da mesma forma, teríamos 3 mais 7 mais 3 e obteríamos o 13. Então, quando nós vamos a fazer a interpretação, temos que analisar o quê? O 13, a nível de aspecto kármico, e temos que analisar o 31, ou seja, analisar o 3 e o 1, e analisar também o 4. Então, quando entrego o mapa, está lá o 4, mas já existe uma análise muito a fundo, percebes? Sim, eu estou aqui a ouvir, estou deliciada. Podes continuar aí a falar, que eu estava a adorar. Isto aqui dos números uma pessoa fica fascinada, não é? E depois os cálculos, eu realmente não tinha noção. Eu sei, eu tinha, pronto, tu analisaste, mas eu não sabia como é que tinha chegado lá, não fazia a menor ideia. Mas isto, malta, as pessoas pensam, o 13 é associado a algo tão negativo. E Até por isso não. que até é um número kármico, não é? Então, mas o Eu 13, nasci no dia 13, por isso o a 13 minha mais não, o 13 é uma pequenina coisa também. boa. É exatamente, é isso. Depois também acho que as coisas têm energia que nós também atribuímos, não é? Muitas vezes, eu Exatamente, acho que é por aí. E o 13 é um bom. Aliás, eu lancei o podcast no dia 13, portanto é bom. E o 13 é bom, também acabei por perceber que é um bom número, não é nada de. Não há números maus, não é? Não exatamente. Nem há. há números maus, nem números melhores, nem números piores. E depois nós somos todos os números, que muitas vezes as pessoas perguntam: "Mas qual é o meu número?". Não há um só número, nós somos estes números todos. E depois pode ser giro também fazerem a soma do vosso propósito de vida com o propósito de vida de outra pessoa. Quando nós fazemos esta junção, percebemos o nosso propósito de vida em conjunto. Por exemplo, numa relação, o meu propósito de vida é o 5, o do meu companheiro é o 7. Fazendo o 7 mais o 5, nós obtemos aqui um número maior, não é? Porque 7 e 5 dá 12. O 12 transforma em elementar, ou seja, 1 mais 2 que dá 3. Então, enquanto casal, nós temos aqui um propósito de vida em comum de 3. E é muito engraçado que foi com ele que eu trabalhei muito este meu lado de comunicar cada vez mais o meu sentir e expressar-me mais, porque eu de antes era uma pessoa muito fechada, muito reservada, não parece, mas era. Então com ele tenho feito muito esse trabalho e hoje em dia, podemos pensar enquanto casal que no futuro juntos podemos criar algo e comunicar algo para o mundo, percebes? Então Uhum, tem o é super trabalho interessante. enquanto relação, mas também tem algo que nós podemos pensar: "Ok, nós podemos fazer ainda mais do que o que já estamos a fazer". Então Sim, tu porque. escolhes também depois que número vais estar a trabalhar a cada momento da tua vida. Porque quando eu iniciei a numerologia e eu tenho presença muito do 4, eu era aquela pessoa de verdade muito focada e muito de resultados. Mas quando eu tenho consciência que o meu propósito de vida é 5, o caminho alma mais já sei é 5, já é liberdade, que é mudança, que é leveza, automaticamente eu vou alterar a minha vida e foi isso que eu fiz. Por isso é que eu fiquei apaixonada pelos números, porque foi naquele momento que eu mudei que eu encontrei o meu equilíbrio, a minha felicidade e a minha vida começou a fluir. Porque eu mudei de casa logo, foi tudo muito rápido. Mesmo a compra do meu carro foi também super rápida. Eu nunca pensei que a minha vida em 2 anos andasse tanto. Andou mais em 2 anos do que em 10. É verdade, porque quando tu estás alinhada com o teu propósito, quando tu estás a viver em verdade contigo mesmo, as coisas vão fluindo. Há altos e baixos, como tudo, quem é empreendedor sabe bem disto. Nós temos momentos em que duvidamos, mas quem sou eu? Será que eu sou capaz? Nós temos depois achamos que não somos capazes e somos, não é? Porque é que as pessoas vão dar atenção? Quem é que me vai ouvir? Mas a verdade é que quando estamos alinhados com o que estamos a fazer, as coisas fluem e acho que funciona muito, muito bem. Mesmo que não funcione logo bem à primeira, as coisas vão acabar por funcionar. Portanto, mais cedo ou mais tarde vão funcionar, sim. Eu acho que isso é lindo, lindo, lindo. Até era a minha próxima questão, que era de que forma, mas acho que já falamos muito disto, que era de que forma os números têm poder enquanto mulher, enquanto empreendedora. Eu acho que é muito isto que fomos falando também. Sim. Por isso, olha, e diz-me então onde é que te podemos encontrar? Podemos entrar em contato contigo pelas redes sociais? Estás mais no Instagram? Como é que. Acima de tudo Instagram.
É Uhum. mesmo ali que eu estou, jessicamaltês.pt. Aí encontram algum conteúdo gratuito que eu vou publicando e também conseguem entrar em contacto comigo por mensagem privada ou por e-mail para jessicamaltessilva@gmail.com, jessicamaltessilva@gmail.com. Como é que podem trabalhar comigo? Através das sessões individuais de numerologia plena, em que fazemos este trabalho e empoderamento, em que dou a conhecer os números, mas também existe esta vertente de empoderamento e de mais ferramentas. Aí existe várias vertentes para trabalharmos. Existe a vertente em que a pessoa tem uma consulta e depois no final recebe o guia numerológico escrito completo ou o resumo. Aquelas pessoas que estão mais no sentido de ter curiosidade e não querem tanto estar a resolver algo, pode bastar fazerem o pedido para ter o guia numerológico escrito, também tenho essa oferta. E depois, quem quer mesmo viver da numerologia, como eu vivo como uma filosofia de vida, aí é mergulhar bem fundo no CCI, no curso Conhece-te, Conecta-te e Ilumina com Consciência. Já vamos para a quarta edição, que começa agora em setembro, Boa. e neste momento estamos com as vagas abertas até ao dia 13 de julho. 13 também é muito especial para mim, ok? É verdade, é um bom número, estão a ver, isto é um bom número, portanto, não parem com essas coisas de sexta-feira 13 ou do dia 13, é ótimo, é É ótimo. o que nós escolhermos para nós. E neste É verdade. momento abri mais 5 vagas, que neste momento que estamos a gravar o podcast temos 4, por isso quando ele sair não sei se vai haver vagas ou não, mas depois haverá Sim. seguramente a lista de espera também. E se sentirem que o mergulho é mais para dentro, então sem dúvida alguma o CCI. Se sentem que têm aquele momento de está alguma coisa na vida que não está a fluir tão bem, sentem-se um bocadinho mais perdidas ou querem se conhecer mais em essência, aí a sessão de numerologia já pode ser uma boa ajuda. Agora, se querem mesmo fazer algo diferente e mudar já a sério, é o CCI. Que aí vocês no módulo 1 vão se conhecer através da numerologia, vão ter todas as ferramentas para se tornar também terapeutas de numerologia, se assim sentirem. Muitas das minhas alunas não é com esse intuito. Depois, no módulo 2, temos a parte de conexão com o vosso interior e também com o universo. Aí também normalmente tenho a Paula como convidada a falar-nos do yoga facial. Neste módulo é muito na vertente de encontrarem ferramentas para se conectarem mais, ou seja, para procurarem formas de ter uma vida mais leve, mais equilibrada, mas também de se conectarem mais com a vossa intuição, porque na numerologia também é preciso isto, nós sentirmos, tal como a Paula estava a dizer, que se nota esse meu lado, é necessário também. Então temos muito a vertente da meditação, a parte de práticas mais de rituais, o uso dos cristais, oráculos, falamos de óleos essenciais também. Então é assim uma mistura mais de como é que eu posso ser este meu lado espiritual, sabes? Porque muitas das vezes também estamos muito naquele registro muito racional, então o módulo 2 leva-nos assim mais para dentro, mais para o nosso lado de conexão e espiritual também. Depois no módulo 3 entramos mais na parte de negócios, ou seja, eu não deixei a gestão nem a economia ali de parte, já resgatei. Sim. E aí, normalmente, o que fazemos é preparar a pessoa para ser terapeuta de numerologia, se ela sentir, a criar a página dela, que valores vai cobrar, como é que vai fazer. Mas eu gosto de trabalhar pela diferenciação e as minhas alunas sabem disso. Então, eu ajudo, acima de tudo, a perceberem: ok, eu agora aprendi a numerologia, como é que eu posso colocar a numerologia no meu trabalho? Sem ser numeróloga ou sendo numeróloga. E quem não quer ter um projeto naquele momento, eu sei que no futuro pelo menos vai querer, porque quem chega até mim tem aquele bichinho de ser empreendedora, sabes? Pode não ser um momento, mas daqui a um aninho, daqui a meia dúzia de meses, volta a pegar naquele módulo, tem ali a informação toda e pelo menos já pode começar. Ah, é ótimo, é ótimo. E, por exemplo, isso tu falaste também das consultas, as consultas realmente dão muitas dicas e podes eu comecei por avaliar, eu pedi o meu mapa, e quando dei por mim estava a pedir o mapa para toda a família, não é? Portanto, e acaba por vermos como é que a ligação de todos e é simplesmente incrível, aquilo que descobrimos também em relação mesmo, vamos um bocadinho a fundo, não é? Não é só aquela parte, mas é muito interessante tudo e quem quiser ir mais a fundo, fazer a formação contigo, que também me encontra lá um bocadinho, a falar de yoga facial e autocuidado, porque realmente é isto, mas é mesmo uma coisa que tu disseste, é que no fundo que eu achei muito interessante, é que tu disseste que vocês abordam muitas coisas, muitos temas.
e ao contrário daquilo que nós estamos habituados, que por exemplo, eu sou formada, vamos dizer, eu sou formada em fisioterapia, não é, no meu caso, ok, eu vou fazer isto, é isto a vida toda. E nós esquecemos que somos multifacetadas e colocamos naquela caixinha que eu só sei fazer isto e não sei fazer mais nada, quando nós sabemos fazer muita coisa e somos muita coisa. E o facto de negarmos isso faz com que às vezes haja um sentimento de vazio, foi aquilo que eu senti também no meu caso. Durante muitos anos havia um sentimento de vazio porque eu sabia que não estava a fazer tudo, que estava muito limitada, não estava a fazer tudo o que poderia fazer e isso é muito importante, realmente abrir, explorar outras áreas que sejam interessantes, são interessantíssimas, não é? E eu, os cristais, eu sou apaixonada por cristais e utilizo na yoga facial, portanto Está tudo é muito alinhado. tudo alinhado, tudo super alinhado, é muito, muito, muito interessante. E para terminarmos esta conversa que eu estou a adorar, mas, dá assim, qual é o conselho que tu darias a quem nos ouve? Assim, seja deixa fluir, aquilo que tu sentires, que é que tu qual é o É conselho que queres deixar aqui? É mesmo fácil, porque é algo que eu gostava que me tivessem dito muito antes de eu ir para a universidade ou ir para o secundário, é: mergulhem no vosso autoconhecimento e no vosso autocuidado. Às vezes pensa-se que há tempo, ou pensam: "Ah, isso não é para mim", ou "Eu não preciso". Acreditem, qualquer pessoa precisa diariamente de mergulhar no seu autoconhecimento e autocuidado. E o autoconhecimento pode ser através de uma ferramenta como a numerologia, a astrologia, pode ser a meditação, mas também pode ser vocês no vosso dia terem só um momento para se perguntarem: como é que eu me sinto hoje? Como é que eu estou hoje? O que é que eu preciso hoje de fazer para me sentir melhor? E o autocuidado é vocês se amarem, cuidarem, se darem amor, mimo a vocês diariamente. Isto é muito importante. Porque quando nós nos conhecemos e quando nós nos estamos a preencher nesta bolhinha de amor, nós depois temos tudo para aparecer ao mundo, para ter um trabalho de sonho, temos tudo para ter relações de sonho, temos tudo para ter a abundância financeira na nossa vida. Mas primeiro nós temos que dizer que nós somos a nossa prioridade, que nós somos a pessoa mais importante da nossa vida e nós temos que cuidar dessa pessoa, como se fôssemos cuidar de um filho, como se fôssemos cuidar de uma mãe, de um marido ou de uma pessoa até no nosso trabalho. Então, para mim, quer a pessoa seja empresária, quer a pessoa esteja num trabalho normal, para mim a chave para tudo na nossa vida é autoconhecimento e autocuidado. É verdade, ser a protagonista da nossa vida, não é? Sermos as protagonistas da nossa vida e não é ser egoísta. E isto que tu disseste é muito importante e o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, sem dúvida que é um trabalho para a vida. Não se faz assim Sempre. de um dia para o outro. Porque nós estamos sempre em constante evolução. Exatamente, exatamente. E ainda bem que assim é. Senão Senão era era muito uma aborrecido. seca, Era não muito estávamos aqui a aborrecido. fazer nada. Era, olha, já dei o que tinha a dar, pronto, já está, já. Portanto, é E é muito que importante. só assim é que podemos dar o nosso melhor aos outros. Muitas das vezes nós dizemos: "Ah, não tenho tempo para cuidar de mim". Mas se tu não cuidares de ti, tu não vais ter tanta paciência para os teus filhos, tu não vais ter tanta paciência se calhar no trabalho, nem com os clientes, nem com nada. Ou seja, quando há aquele momento para ti, depois até surge um problema. Olha, no outro dia uma aluna minha dava este exemplo: "Olha, Jéssica, bati com o carro", e aquilo não me custou nada. Numa fase passada da minha vida, eu já dizia: "Ah, não tenho sorte nenhuma, está-me tudo a correr mal, como é que é possível?" E não, eu bati com o carro e aquilo para mim foi num sentido de: "Eu se calhar tenho que parar para algo". E está tudo certo, eu tenho dinheiro no banco, eu sou grata por ter dinheiro no banco para pagar o conserto do carro. Eu não me magoei, eu estou bem, então foi logo para o lado da gratidão. E isto Olha, isso acontece porque nós nos estamos a dedicar a nós. E quando nós nos estamos a dedicar a nós e nesta bolha, o mundo vai também começar a vibrar nessa bolha. Se andarmos todos aqui na correria e quem é melhor e quem é pior e a passarmos por cima dos outros e na negatividade, é normal que o mundo comece fica um a vibrar caos nesse também. sentido e haja guerra e haja fome e haja cada vez mais violência. Porque no Uhum. nosso interior há essa violência também. O exterior acaba por ser um espelho do nosso interior, não é? E quando nós espelhamos caos e energia negativa, é isso que temos à nossa volta também, sem dúvida. E é curioso isso do carro. Eu lembrei-me agora, assim, de repente, há 12 anos atrás, eu fiquei, estava a descer, estava com o meu carro, meu carro velhinho, super antigo, eu estava a descer uma rua, havia um buraco no chão e eu fiquei sem travões.
assim, ali naquela hora. E eu lembro-me, sabes o que é? Eu não estar era como se eu estivesse ali e não estivesse, eu parecia que naquele momento estava a ver o que estava a acontecer em câmara lenta. O que eu ia ter que fazer, obviamente, era ter que passar para a faixa contrária, do lado oposto tinha um carro de frente, claro. Portanto, eu vi aquilo em câmara lenta, eu consegui super calma, super, mas mesmo uma coisa, eu não me atrapalhei em nada, a dizer, eu vou conseguir virar ali muito rápido e a seguir vou passar para a minha faixa, não sei o quê, e a seguir a rua sobe, isto vai parar. E foi isso que aconteceu. O carro parou e eu Incrível. disse: "Sou tão grata, eu não tive um acidente, eu estou bem, eu não matei ninguém, eu não atropelei ninguém, que estou sem travões", não é? E foi só este o meu pensamento. E foi incrível. Eu própria fiquei na altura, porque eu não estava muito ainda ligada a isto do desenvolvimento pessoal, nessa altura não me preocupava tanto com isso. E mas a minha atitude na altura para mim foi extraordinária, parecia que tinha caído alguma coisa assim, parecia que tinha ali um anjo da guarda, eu não sei o que é que aconteceu ali, mas eu vi em Sim. câmara lenta e eu soube desde o início que ia correr bem, eu não me atrapalhei e foi sim uma experiência para mim de outro mundo, porque era como se não fosse eu ali, não sei explicar, mas agora que falaste isso do É, carro, eu lembrei-me aqui disto, foi nós incrível estamos o que sempre aconteceu. a ser sustentados, sempre a ser apoiados pelos nossos guias, nossos anjos da guarda. Só É que lá está, incrível. não nós perdemos isso, sabes? No início, na catequese, eu ainda andei na catequese, eu lembro-me que nos ensinavam essa oração do anjo da guarda, mas depois Ai, nós eu começámos a adorava. crescer e Sim, perdemos sim. isso tudo. Então é preciso ir a resgatar isso, sabes? Por exemplo, conectarmos, pedirmos sustentação aos nossos guias também, para nos pôr a pessoa certa no nosso caminho que nos vai ajudar. Seja o que for, uma coisa pequenina. E depois também pedir ajuda mesmo a terapeutas, a profissionais, a pessoas de verdade, não é? Sim, Porque sim. lá está, tem que haver este equilíbrio entre o espiritual e o material e sabermos que estamos numa vida terrestre, então Nós vivemos as na coisas matéria, têm não é? cá Portanto, exatamente, as coisas claro. têm que andar. Uhum, é isso. Olha, foi uma conversa incrível, incrível, incrível. Eu gostei mesmo muito, 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 muito de ter aqui. Obrigada por estares aqui. Sou mesmo grata por este momento, por toda a Obrigada tua eu. partilha. E nós vamos encontrar em breve, não é? Diz que como vamos sempre encontrando por aí. E então eu digo-vos a todos, então encontramos também no próximo episódio aqui do podcast Face Yoga Paula Sá. Até breve.